Como o seu e-mail sabe o que é um spam? Como que um banco decide se aprova ou não o seu empréstimo em segundos? E como que uma empresa consegue prever as vendas do próximo trimestre com uma precisão bem impressionante? As respostas para todas essas perguntas aqui tá talvez na forma mais popular de ensinar uma máquina, dar a ela um professor ou um supervisor. Na nossa aula de hoje, a gente vai mergulhar fundo no que a gente chama de aprendizado supervisionado. Você vai entender o que significa supervisionar uma IA, né? Como que usamos dados históricos com as respostas corretas para treinar, e também a gente vai desvendar os dois superpoderes que ela tem, né? Que ela pode nos ajudar aqui, que é a classificação e a regressão, né? Que são ferramentas ali que resolvem talvez a maioria dos problemas de negócio do mundo real. Three, two, one, go. Fala pessoal, muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Blueprint da IA. E é uma honra ter vocês por aqui construindo de alguma forma aqui esse conhecimento, semana a semana, episódio a episódio. E claro, eu quero deixar também meu muito obrigado ao time da Bedata por tornar essa série aqui uma realidade. E antes de começarmos, se você não quer perder nenhuma das nossas peças aqui desse quebra-cabeça, já sabe, né? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e você ser avisado quando for uma nova aula for publicada, tá bom? E, bom, vamos lá. No nosso último episódio, a gente viu que existe três tipos de aprendizado, né? O aprendizado supervisionado, o não supervisionado e por reforço. Hoje, a gente vai dar um foco no principal deles aqui, né? O aprendizado supervisionado. Imagina que um banco contrata ali um novo analista de crédito. Como que o gerente, que é mais experiente, tem mais vivência nisso, treina essa pessoa nova? Ele não vai dar um manual cheio de regras vagas para essa pessoa. Ele vai sentar do lado desse analista, vai pegar ali uma pilha de processos antigos que já foram finalizados, que tem as respostas de como que foi feito isso, e mostra um por um. E vai dizendo, olha só, aqui nesse caso, a pessoa tinha essa renda, tinha essa idade, tinha esse histórico de pagamento, e nós aprovamos o crédito. Agora, olha esse outro caso. Uma renda parecida, tem essa mudança aqui no histórico de pagamento, e nós recusamos, né? Esse aqui a gente aprovou, esse a gente negou, e assim faz. Ele faz isso com algumas centenas ou talvez milhares de exemplos do passado, para que esse analista aprenda. Bom, o que o gerente está fazendo nesse momento, né? Ele está dando ali de alguma forma para o analista exemplos, que são esses dados do cliente, junto com a resposta correta, né? Que foi aprovado ou negado aqueles pedidos. Ele está supervisionando o aprendizado. E depois de ver algumas centenas ou talvez milhares ali de exemplos, esse novo analista começa a aprender, por conta própria, os padrões que levaram a uma aprovação ou a uma negação ali daquela concessão de crédito. Isso é a essência, né? O que a gente tem no aprendizado supervisionado. Nós pegamos ali um grande volume de dados históricos que já contém as respostas que a gente quer prever, né? A gente chama isso de dado rotulado. E a gente usa esses dados para treinar o modelo. O grande objetivo aqui é que o modelo fique tão bom e reconhecer esses padrões que ele consiga generalizar e prever respostas corretas para novos casos que ele nunca viu antes. Aí você me pergunta assim, pô Nogari, mas como que isso funciona? Bom, o primeiro superpoder que o aprendizado supervisionado tem, né, que ele nos dá, é a classificação. Pensa nela como uma habilidade de colocar algo em uma caixa, ou em categoria, ou numa gaveta, enfim. A pergunta que geralmente, né, ou sempre uma classificação responde é: isso pertence a qual categoria? A, B ou C, né? O nosso exemplo aqui do analista de crédito é um problema de classificação, né? Ele pega as caixas, que tem, né, duas possibilidades ali, aprovado ou negado, que são as respostas que a gente espera do modelo, e ele trabalha em cima dos dados para fazer isso. Só que tem outras opções, né? Olha comigo esses exemplos aqui. O filtro de spam. O modelo analisa um e-mail e classifica ele como uma caixa de spam ou não, né? Uma caixa de entrada. E ele aprende isso vendo milhões de e-mails de usuários que já marcaram um e-mail como spam no passado. Outro exemplo, previsão de churn. O modelo analisa dado de cliente e vai classificar ali se ele vai cancelar ou não vai cancelar. O problema de negócio aqui é identificar se um cliente está em risco para sair da nossa carteira de cliente e a equipe de retenção possa agir proativamente, né? Outro exemplo, um diagnóstico médico por imagem.
O modelo pode ser treinado ali com milhares de imagens de exames que já foram rotuladas por médicos especialistas, né? E classificar essa imagem como um tumor, sei lá, maligno, benigno ou saudável. Veja que nesse exemplo de agora é um processo de multiclasses e não só binário, né? Outro exemplo, na área de sentimento. Um modelo lê um comentário de um cliente ali sobre um produto e pode classificar aquilo como positivo, negativo ou neutro, que também é um processo multiclasse e não apenas binário, né? Que é sim ou não, true ou falso, dá o crédito ou não dá o crédito. Agora, um fato curioso, que é um segredinho de ouro para você, gestor. Como você sabe se o seu analista de crédito realmente aprendeu a lição ou se ele apenas decorou as respostas, né? No Machine Learning, a gente nunca, jamais, em hipótese alguma, a gente usa os mesmos dados para treinar e para testar o modelo. Seria como se o professor usasse aquelas 10 questões da lista de estudo na prova, né? O aluno pode tirar nota 10, mas isso não significa que ele sabe o que ele aprendeu, só que ele decorou aquelas respostas, né? O que a gente faz na prática é pegar o conjunto de dados históricos e quebrá-lo em dois, um conjunto de treino, geralmente ali com 80% dos dados, e um conjunto de teste, com os 20% restante, né? A gente treina o modelo usando apenas os 80%, e depois que ele está pronto, a gente valida com os 20% que ele nunca viu. A performance dele nesses dados de teste é a verdadeira medida do aprendizado, né? Lembrando que todos esses dados, tanto de treino quanto de teste, têm a informação explicativa, né, que são as variáveis explicativas, e a resposta, que é aquele dado rotulado. Na hora de validar o resultado, a gente compara o valor da resposta real, que é o dado real que a gente tem, com os dados do teste, que é a resposta que o modelo deu, que é a tal da resposta predita, tá bom? Então, quando a sua equipe de tecnologia apresentar o modelo e dizer, olha, esse modelo tem 95% de acurácia, a pergunta inteligente a se fazer é, essa acurácia ela foi medida nos dados de treino ou em um conjunto de testes separado? Só essa pergunta ela já vai levar o nível da conversa para outro patamar. Boa, e o segundo superpoder que o aprendizado supervisionado tem é a regressão. Se o que a gente viu ali na classificação responde qual caixa, né, que a gente vai colocar aqui esses dados, a regressão responde quanto, quando, qual valor. A regressão serve para prever um valor que a gente chama de valor contínuo, né? E pensa aqui, né, alguns exemplos que a regressão pode ajudar a resolver. Por exemplo, previsão de venda. Com base nas vendas passadas, investimento em marketing, sazonalidade, quanto que a empresa vai faturar no próximo trimestre, né? Aqui a gente pode usar esse tipo de técnica para otimizar planejamento financeiro e de estoque. Outra coisa, precificação dinâmica. Com base na demanda, né, no dia da semana, no estoque, o preço ideal para precificar ali o quarto de hotel, uma passagem aérea, ou quanto que a corrida do Uber vai dar nesse exato momento. Tudo isso é possível, né? Outro, o lifetime value do cliente. Com base no perfil e nas primeiras compras que esse cliente faz, quanto que ele tende a gastar aqui com a gente ao longo de um tempo que ele vai ter de relacionamento, né? Putz, tem um monte de exemplos possíveis para trabalhar com regressão. É a gente usar nossa criatividade para definir aqui esses valores. Agora, um segundo segredinho, mas que vai te dar uma clareza imensa sobre o que a gente está falando. A gente falou que a regressão prevê um valor numérico contínuo. O que isso significa? No mundo dos dados, existem dois tipos de números, os discretos e os contínuos. Dado numérico discreto são aqueles que você pode contar, são números inteiros, né? Por exemplo, o número de filhos de uma pessoa. Você não pode ter 2,5 filhos, né? Não tem como, né? Outro exemplo, né? O número de produtos que está no carrinho de compra ou a quantidade de cliques que você vê no anúncio. E por aí vai, você tem várias opções. Os dados numéricos contínuos são aqueles que você pode medir. Eles, de alguma forma, eles podem assumir qualquer valor dentro de um intervalo. Por exemplo, a altura de uma pessoa. Pode ser 1,75, 1,75, 1, 1,75, por aí vai. Outro exemplo, né? A temperatura de uma sala, o faturamento de uma empresa. Veja que, por ser um intervalo, você pode aumentar a precisão das casas decimais ali ad eternum, né? E por que é importante você saber essas diferenças? Porque dentro do processo de regressão
que é a ferramenta que a gente usa para prever valor, ele vai trabalhar para prever valor contínuo. Se o seu problema de negócio é prever um número que ele pode ser quebrado, como, né, qual vai ser o faturamento, você usa regressão. Se o seu problema é prever um número que vai ser, por exemplo, o número de caixas ou de categorias, mesmo que sejam muitas, tipo, de uma nota de 1 a 10, que nota você dá para esse produto, né? Você vai usar classificação, tá bom? E saber essa diferença te ajuda a formular o problema de negócio da maneira correta, para que a equipe de tecnologia possa trabalhar em cima disso, tá? E aqui vai um complemento importante em cima dessa questão dos números. Nem todo número é um valor numérico no sentido de análise. Por exemplo, o ID de um cliente ou o CEP de uma casa, eles são números, mas eles não são quantidades. Eles são identificadores, tá? Você nunca vai fazer ali uma média de ID dos seus clientes ou qual que é a soma dos CEPs aqui do bairro. Esses números não fazem sentido. Por quê? Porque eles são tratados como categorias e não como valores para fazer cálculo de algum tipo de agregação. Boa, então vamos resumir a nossa aula de hoje. A gente viu, ou a gente aprendeu, né, com um professor aqui hoje, que o aprendizado supervisionado usa os dados históricos, né, esses dados rotulados, para treinar modelo. E a gente descobriu que tem dois grandes superpoderes: a classificação, para categorizar coisas, e a regressão, para prever valores numéricos que são contínuos. Juntas, essas duas capacidades, elas são possíveis, né, de resolver ali uma grande quantidade de problemas de negócio. Mas, e se eu não tiver um professor? E se os nossos dados não estiverem rotulados e não tiver a resposta correta? E se a gente quiser que a máquina encontre padrões escondidos que nem nós mesmos, nós, como seres humanos, a gente consegue perceber que existem? Para isso, a gente precisa de uma outra abordagem, né? No nosso próximo episódio, a gente vai explorar o mundo do aprendizado não supervisionado e descobrir ali segredos que os dados podem nos contar, mas que a gente não tenha noção do que procurar ou do que perguntar nesse sentido. O nosso Blueprint está ficando cada vez mais poderoso. Se você aprendeu algo novo hoje, me ajuda a levar esse conhecimento mais longe. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, manda para o pessoal que pode ser beneficiado, né, em aprender essas coisas. E para ajudar na nossa discussão aqui, responde aqui nos comentários. Quando você pensa no seu trabalho, você enxerga que tem mais problemas relacionados à classificação ou regressão? Manda aqui e vamos conversar, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.